Fala pessoal, beleza? Bem-vindos de volta aí ao canal do Civic. Hoje vamos trazer aí um pouco mais sobre o Honda Civic geração 7, né, o G7. Em especial aqui o modelo que eu tenho, que é esse daqui, o modelo 2005, que é o último aí da sua geração. Então se você já teve, né, ou simplesmente sonha em ter um, com certeza você admira aí essa engenharia japonesa dessa máquina tão potente. Então, se você gosta de Civic, fica aqui nesse vídeo, cola nele aqui. Vou te falar alguns pontos interessantes para você que está pensando em comprar um. Quais são as vantagens e desvantagens. E com certeza temos muito o que falar aí sobre esse carro, né? Então se você gosta, já se inscreva aqui no canal também. O Honda Civic ele sempre foi um sinônimo aí, né, de confiança, durabilidade, né, uma experiência de condução refinada. E com certeza é isso que eu sinto quando eu dirijo o meu. Sabe aquela direção tranquila, suave, macia, que você se sente numa máquina? É isso que ele traz, né? E a sétima geração, que é essa que vocês estão vendo, que é a minha, ela com certeza trouxe isso. Entre 2001 e 2006, que foi os anos que foram fabricados o modelo G7, né? E com certeza é impressionante como que esse carro ele é atemporal. Mesmo depois do New Civic, o G8, né? Esse carro ainda faz muito sucesso e é muito procurado. Então a primeira coisa que podemos falar aí dele é o design e o estilo, né? O Civic G7, ele mostra ali a transição entre o design mais anguloso, da linha do passado, né? Com a linha mais fluida e modernas que viriam a seguir. Então, isso aqui falamos aí do farol, né? Ele é um farol um pouco mais moderno, tem uma elegância ali bem discreta no seu farol. E é uma das maiores diferenças, né, entre os Civics, né, mais antigos para os mais atuais dos anos 2005, 2006 até 2004, né. Então os faróis foram mais alugados e também a grade cromada. A carroceria também é um pouco mais alta e com o teto curvado. E ele é um pouco mais espaçoso internamente do que os outros, né. Algo que só a Honda e também a Toyota sabem fazer. E embora o design dele, né, seja um carro dos anos 2000, ele envelheceu muito bem. Até hoje é um carro que não parece datado. Muitas pessoas, já teve pessoas que, né, assim, leigas, né, não conhecerem sobre carros, acharem que o carro é 2015, 2012, enfim, são várias opiniões. Claro que depende da pessoa, né? Mas até hoje é um carro que ele fica marcado aí pela sua beleza, seu estilo e com certeza o seu design lindo. E é interessante notar que mesmo em outros países, como nos Estados Unidos, é muito comum ter pessoas que usem esse carro, né? Assim como o Corolla, o Civic, ele é um carro que ele com certeza deixou marcado aí. E o que vem aí, né? No motor, por exemplo, e o desempenho do Civic? O Civic G7, ele vem equipado com motor 1.7 de 16 válvulas. Ele entrega 130 cavalos de potência a 15,8 de torque na versão EX. O câmbio pode ser manual de 5 marchas ou o mais procurado, o automático de 4 marchas. O automático é o meu, né? O automático ele não tem marchas, né? São velocidades. Ele é um câmbio CVT. Se você for pesquisar, você vai ver que o câmbio CVT, na máquina dele, ele não tem marchas, né? Ele é uma peça única. É como se fosse um cone. E ele vai subindo e descendo e aumentando a velocidade. Depois você pode até pesquisar um pouco mais para entender melhor. Falando assim é um pouco difícil de entender. Mas ele tem um desempenho maravilhoso, o câmbio automático dele. Com certeza é muito mais que o suficiente para o dia a dia. Esse carro, ele não é um carro esportivo, né? Ele é um carro sedã. Mas com certeza as características dele lembram um carro esportivo. Com certeza a potência, a suavidade, a confiabilidade do motor do Honda é algo que ficou marcado, né? E com certeza, se ele for bem cuidado, for feita ali a manutenção preventiva, ele parece ser um carro indestrutível. Mas muitos, infelizmente, confundem isso, né, com achando que não precisa de manutenção no carro. Mas ele é um motor que, se bem cuidado, ele vai parecer indestrutível mesmo, no sentido que não vai ficar dando dor de cabeça para você. Mas isso não quer dizer que você não vai ter gastos com ele, sim. A manutenção dele não é a mais barata do mercado.
Porém, você tem que pôr na ponta do lápis, né? Porque às vezes tem carros que a manutenção é mais barata, mas ele quebra com mais frequência. Não é o caso do Civic. Ele vai quebrar, vai dar problema, mas assim, esporadicamente e raramente quando você mantém a manutenção em dia, né? Pelo menos a preventiva. E com certeza, uma das maiores forças desse carro aí é a tecnologia VTEC. O VTEC é como se fosse ali o Fire, né? Da Fiat, por exemplo. Ele aguenta uma rotação muito alta, porque nesse motor ele tem um fluxo de ar e combustível muito bem engenhado ali, né? Uma engenharia muito boa. Então ele não é muito gastão. O meu carro, na cidade ele faz 10, na estrada ele faz 12, 13. É muito bom o consumo desse carro. Ele é só gasolina, mas mesmo assim, muito econômico. Ainda mais eu que moro no interior. Eu trabalho em casa e vou pro trabalho 2 vezes por semana. Eu gasto muito pouco com ele. Então, eu vou até fazer um vídeo em breve falando aqui como é ter um carro desse no interior, né? Porque muitas vezes na cidade o pessoal pode achar que não vale a pena por causa do combustível, mas mesmo dentro da cidade ainda acho que vale a pena. E é interessante a gente pensar, né? Os pontos que fizeram esse carro se tornar um clássico. A confiança, né? A durabilidade, como a gente já falou. Ele com certeza foi uma engenharia acertada da Honda. E ela manteve e evoluiu nos outros Civics, né? Com o tempo. O Civic aí já conseguiu seu espaço. Vai ter muitos Civics ainda, né? Mesmo tendo esses mais novos, cada um tem o seu charme. E esse Civic 2005, ele é um carro que, mesmo sendo um carro antigo, você hoje não acha um desse por menos de 25 mil. Né? Se você achar, ele vai estar cheio de coisa para fazer, né? No caso, esse meu, eu tinha um Fox 2013, que valia 10 mil a mais, 30 mil, uns 40 mil na época. E eu troquei nele com dinheiro na volta, ainda consegui uma grana na volta. E foi a melhor coisa que eu fiz. O Fox não era automático, o Civic é. O Fox ele não era tão confortável, o Civic é maravilhoso para viajar. Tem encosto de braço, o banco é confortável. Ele é um carro muito elegante, né? E com certeza o conforto e o espaço interno aí é o que marca no Civic, né? Graças ali ao seu assoalho plano na parte traseira, os passageiros têm mais espaço ali nas pernas. Isso é bem legal, porque muitos bancos, né, hoje tem aquele calombo no meio que atrapalha um pouco, né? E como ele é um carro familiar, ele é ideal para viagens longas, né? As pessoas que sentam atrás de mim falam: caramba, que carro espaçoso, né? E com certeza, eu sempre falo nos meus vídeos aqui que o banco dele parece um sofá. É muito legal. E uma das coisas que eu acho bem bonito nesse carro é o velocímetro. Ele parece daqueles velocímetros padrões de desenho futurista, sabe? Um velocímetro digital, que pra época é um velocímetro simples, ele não tem, por exemplo, autonomia, né? Ele mostra ali a velocidade, o conta-giro, a temperatura, que tem carros mais novos que não mostram a temperatura, ele já mostra. Enfim, ele mostra o básico, né? E também a quantidade de combustível, que é um dos problemas dele que eu mencionei no outro vídeo aqui no canal, depois você pode ver. Então, com certeza, o Civic G7 2005, ele é um carro que vale muito a pena, porque ele é um carro barato, por assim dizer, de mecânica simples, né? E você leva um sedã completo para casa, com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e também freio ABS e airbags em algumas versões. O meu, no caso, tem. E com certeza, muitos carros novos hoje não tem isso, né? Muito difícil ter. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Você vai ter um custo de manutenção talvez um pouco mais elevado do que um carro popular, mas você vai ter baixa incidência de problemas, né? E as peças dele são fáceis de encontrar. Um outro ponto interessante é como que o silêncio dentro do carro com isolamento acústico funciona. A Honda caprichou nesse aspecto, né? Então você consegue uma viagem silenciosa e agradável, se você quiser ouvir música. Por mais que você ouça ainda alguns barulhos da rodovia, o ruído do motor, ele é bem controlado com a acústica desse carro. E com certeza deixa a experiência de dirigir e fazer viagens longas bem mais confortável. Pois tem carros hoje que o barulho é tão alto que você mal consegue conversar dentro do carro.
E isso realmente vai pesar quando você for fazer uma viagem. Agora falando um pouco de pontos negativos, né? A suspensão dianteira dele é rígida. A suspensão dianteira do Civic G7, especialmente dos modelos mais antigos, era um pouco mais rígida. Então, a suspensão do Civic G7, esses modelos mais antigos, é um pouco mais rígida que o ideal para as ruas aqui do Brasil. Isso talvez vai trazer alguns ruídos e um certo desconforto quando passar por buracos e pisos irregulares. E com certeza é um dos defeitos desse carro que eu tive que lidar, fazer a manutenção traseira também, pois ela inclina, ela começa a entortar se você não fizer a troca ali dos pivôs, das buchas, e precisam de uma manutenção mais próxima. Então é sempre necessário você fazer alinhamento e balanceamento em dia. Então assim, nada que vai ser um grande problema, não é um problema. Na verdade, é só um cuidado a mais em manter o alinhamento e balanceamento em dia. E aí falamos também, outro segundo ponto negativo, o câmbio automático de 4 marchas. Embora ele é confiável, o câmbio automático de 4 marchas ele era considerado um pouco defasado em 2005. Ele não tinha a mesma suavidade e inteligência de modelos mais modernos. E muitos falam que ele falta a quinta marcha. Só que como eu falei, o câmbio CVT, ele é diferente, ele não tem marchas, né? Ele tem velocidades. E por ano do carro, faz tranquilamente o que ele precisa fazer. Não precisa de mais que isso. Um outro ponto é a altura dele, né? O Civic G7 é um pouco mais baixo, mas eu uso uma cidade que tem muita vala, buraco, e nada que vai de muito diferente. Realmente ele é um pouco mais baixo, mas não vai fazer você passar por grandes perrengues aí andando na cidade. E aí falamos também dos preços das peças, né? As peças são mais caras, e por ele ser mais antigo e também ser um carro japonês, às vezes vai ser um pouco mais difícil de achar, mas tudo você acha hoje aí no Mercado Livre, na internet, até mesmo em lojas como a AutoZone, ou Mercado Car, se na sua cidade tem. Então, tem muitas peças também que são paralelas e também faz você economizar e trazem mais segurança. Eu mesmo às vezes uso quando não encontro ou encontro uma peça muito cara, né? Então, com certeza, vale a pena. Então, o Civic, mesmo ele sendo um carro de 2005, ele é um carro que é atemporal. Na verdade, ele é à frente do seu tempo quando foi fabricado. Um dos seus pontos, uma das piores coisas que tem nele, com certeza, um ponto negativo que já pesou para mim, foi a suspensão das rodas traseiras, mas nada que depois de uma manutenção bem feita e cuidado preventivo não resolva. E também a marcação do combustível, que deixa a desejar, né? Ela não é precisa, você precisa tomar cuidado para não ficar na mão, ficar no meio da rua sem gasolina, mas tem uma técnica que eu uso que dá muito certo e eu deixei aqui no vídeo, aqui no canal, falando sobre isso. Então, o Civic G7 2005 é um ótimo carro para você que procura um carro barato, mas com conforto, um carro que tem uma engenharia futurista, além do seu tempo, que é confiável e é um carro agradável de dirigir. É realmente muito gostoso de dirigir esse carro. O espaço interno dele e o conforto também superam muitos concorrentes aí, carros novos. Por exemplo, um Kwid, um Argo, enfim, são carros novos, mas que o Civic G7 está à frente deles em muitos sentidos. E mesmo que o Civic G7 ele ficou no passado, por assim dizer, ele é muito presente em muitos lugares ainda. Muitas pessoas fazem questão de ter esse carro. E se esse é seu caso, procure bem, pesquise, procure fazer um laudo cautelar antes de comprar, para ver se ele tem algum problema mais sério. Se ele tiver problemas, como problemas crônicos de suspensão, alinhamento, enfim, dá para você resolver, então não deixe de comprar por causa disso, se você tiver condições de fazer a manutenção, porque a longo prazo vai valer muito a pena, você vai ver que é um carro bom para viajar, bom para cidade, um carro bonito e que com certeza você vai sentir prazer em dirigir. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like aqui para ver mais vídeos aí sobre o meu Honda Civic G7 2005. Eu sempre vou trazer novidades, curiosidades e também algumas técnicas que eu uso
quando a gente tem alguma dificuldade em lidar com esse carro. Mas, com certeza, é um dos melhores carros que existem hoje em dia para você ter.